Evangelho, domingo na oitava de Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo na oitava de Páscoa, domingo da Divina Misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje celebramos o domingo da Divina Misericórdia. Ó sangue e água que jorrastes do coração aberto de Jesus como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós. Com essa súplica, a Igreja ergue as suas preces ao coração misericordioso do Senhor que, ressuscitado, nos anuncia a paz. Olha que significativo, meus irmãos, o Evangelho de hoje. Hoje queria trazer para meditar com vocês as palavras de Santo Antônio de Lisboa. Muitos são os devotos de Santo Antônio, mas poucos conhecem os sermões e as pregações de Santo Antônio, que tem uma beleza singular. É um homem de grande e profunda espiritualidade, muitas vezes recordado pelas lendas que giram ao redor dos seus feitos, mas a língua de Santo Antônio, que na igreja, na basílica que foi construída, dedicada a ele, permanece lá conservada, essa graça que o Senhor concedeu da mumificação da sua língua, enquanto todo o seu corpo não tem mais, foi um sinal por Santo Antônio jamais ter tido nos lábios uma palavra que pudesse ofender a Deus ou ofender ao próximo. Jamais teve em seus lábios uma palavra que não fosse um anúncio da verdade e não fosse um ato de amor a Deus. Olha isso, meu irmão e minha irmã. Vamos pedir essa virtude a Deus na nossa devoção a Santo Antônio. Ajuda-me, ó glorioso Santo Antônio, a ter os lábios e o coração voltados para o Senhor, de maneira que a minha língua se solte
para os louvores do Senhor, para abençoar, para recordar as suas maravilhas. Ó, que não é difícil, hein? O Senhor já conseguiu com Santo Antônio. Ele pode conseguir com a gente? Vamos falar assim, né? De uma maneira mais descontraída. E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas a minha situação é tão complicada pela minha história, pelo meu jeito de ser, pelo meu caráter. É quase como se a gente declarasse que Deus não pode mudar isso. Mas rapaz, esse é o Deus do impossível. Ele pode mudar todas as coisas. Agora, é importante que o meu coração queira como o coração de Santo Antônio. Às vezes a gente já está pensando lá na mudança, né? Ih, rapaz, vai ser difícil Deus fazer essa mudança na minha vida. Meu jeito, meu caráter, meu modo, as coisas que eu já fiz e tudo mais. Porém, tudo não começa numa discussão avaliativa se Deus vai conseguir ou menos. Começa na decisão e na súplica humilde. Senhor, eu quero para que seja glorificado o seu santo nome e eu te peço, ajuda-me. Pedir a intercessão de Santo Antônio. Santo Antônio, ajuda-me a ter lábios para o louvor a Deus. Santo Antônio, ajuda-me a sempre ter nos lábios as palavras que honram o meu irmão, as palavras que trazem, testemunham e oferecem a paz ao meu irmão. Palavras que sejam para edificar, palavras que possam anunciar a ressurreição, palavras de paz. Então, olha que maravilha! E Santo Antônio tem alguns escritos, são muitos para dizer a verdade, de seus sermões, e hoje temos um dos sermões de Santo Antônio que é sobre o Evangelho, exatamente desse domingo. Mas antes de falarmos, de meditarmos, e Padre Fábio está pegando esse grande testemunho de Santo Antônio, aproveitando a ocasião em que temos esse texto dele para ajudar na nossa meditação do Domingo da Divina Misericórdia, vale aqui dizer que o coração de Santo Antônio sempre foi um coração rico em misericórdia. Muitos dos seus feitos, diga-se de passagem, inclusive os feitos legendários de Santo Antônio, são todos eles relacionados com uma atitude de grande misericórdia em relação às pessoas que recorriam a ele, esperando receber de Santo Antônio, olha que coisa bonita, os cuidados de Deus. É importante a gente recordar isso. Somos discípulos de Jesus, meus irmãos. As pessoas vêm até nós esperando receber da nossa parte os cuidados de Deus. E elas não estão erradas não, viu? Quando uma pessoa espera isso do seu padre, quando uma pessoa espera isso da sua irmã religiosa, consagrada, quando uma pessoa espera isso dos seus pais, dos seus familiares, dos seus amigos, quando uma pessoa vai na igreja e espera isso das pessoas que são membros da comunidade cristã, ela não está errada ao esperar receber de nós, que somos batizados, que fomos ungidos. Ontem ouvimos esse texto belíssimo sobre a unção do crisma. Anteontem, perdão, né? Nós que fomos ungidos, nós recebemos a unção de Cristo, fomos unidos a Ele de uma forma inseparável. As pessoas esperarem receber de nós os cuidados de Deus não é um equívoco, nem tampouco uma ingenuidade. É claro que muitas vezes elas não esperam isso reconhecendo a aliança que existe entre o Senhor e cada um de nós cristãos por meio do batismo. Muitas vezes elas esperam isso mais orientadas pela necessidade que elas têm de serem cuidadas. O que também é uma verdade, que não aliena a experiência de fé. Pelo contrário, a reforça, né? As pessoas estão feridas e elas esperam, em sua necessidade pessoal, de receberem cuidados de amor dos outros. E nós, que fomos batizados, fomos inseridos no corpo místico de Cristo, que é a Igreja, que fomos revestidos do Espírito Santo, temos Deus conosco e esse Senhor que está no meio de nós
cuida de nós, sopra sobre nós, voltando ao Evangelho de hoje, sopra sobre nós a paz, anuncia a paz. Ele, com o seu sangue derramado, perdoa os nossos pecados e nos dá, pela autoridade do seu nome, a possibilidade de também perdoar os pecados de nossos irmãos e irmãs e anunciar a eles a aliança de paz. Em outras palavras, pelo seu sangue derramado por nós e pela aliança no Espírito Santo conosco, nos coloca prontos para cuidar dos nossos irmãos e irmãs, a anunciarmos com os nossos gestos e palavras, olha aí, voltando ao elemento do testemunho de Santo Antônio, os cuidados, anunciarmos os cuidados de Deus. Evangelizar é testemunhar o cuidado de Deus. Mas isso não vai testemunhado se por primeiro, como temos falado nessas últimas semanas, o Senhor não cuidar de mim e eu não aprender, desde lá do período da Quaresma a gente fala disso, a deixar-me ser cuidado por Deus, deixar Deus cuidar do meu coração. E isso supõe um ato de obediência, de humildade, de entrega, de confiança, um ato de abertura para a palavra de Deus, um ato de memória das obras do Senhor, um ato de aliança. Como no Evangelho de hoje é bonito ouvirmos o Senhor que aparece no meio dos discípulos. O padre vai pegar aqui o texto, só um instantinho. Vou achar o versículo 19, ele está aqui em algum lugar. Pronto, achei ele. Bem como eu suspeitava, ele está depois do versículo 18. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus. Vocês perceberam isso? As portas estavam fechadas por medo. E, tá bom, Padre Fábio, o que isso significa? A gente está falando do cuidado, né? Deus que cuida da gente, que nós somos no mundo chamados a cuidar dos nossos irmãos e irmãs, os nossos irmãos e irmãs, quando vêm até nós, esperam receber de nós o cuidado de Deus. Muito bem, olha aí, o Senhor cuidando dos seus discípulos, ainda com as portas fechadas, por medo. Então significa que o coração deles, naquele momento, sofre uma angústia. É um coração angustiado. Angustiado em relação ao quê, Padre? Em relação ao futuro. Eles estão com medo. Medo do quê? Do que possa acontecer. Medo do futuro. Medo do que está por vir. Do que a vida está reservando para eles. E o nosso Senhor é o Senhor do tempo e da história. Ele é o Senhor do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre a nossa vida. Ele vem e vem por nós. Vem para estar conosco. Nós temos por nós e conosco o Senhor da história, o Senhor do tempo. Aquele que tem a nossa vida em nossas mãos. O único capaz de extinguir o medo que existe em nós. Pela incerteza do futuro, pela incerteza do amanhã, quando no hoje estamos provando medo, quando no hoje estamos sob risco de padecer, sob o peso da violência, quando no hoje não nos sentimos seguros pelo nosso próprio bem, e em relação ao bem das pessoas que amamos, nesse hoje, quando estamos assim, o Senhor vem para junto de nós, para nos restituir a alegria pela sua presença, que extingue o medo e toda essa insegurança do nosso coração, porque reconhecemos que está conosco e por nós o Senhor da vida, do tempo e da história. O Senhor que traz nas mãos o estandarte da cruz, a arma que outrora
se levantou contra ele, lembram do texto de ontem, né? Que infligiu a ele a morte e ele venceu, dizia Santo Agostinho. Ele traz ela nas mãos, mostrando que a regência do tempo e da eternidade lhe pertence, pois ele triunfou contra a morte e venceu-a. É esse Senhor que vem no momento do medo, no momento da incerteza, para estar conosco, para que nós possamos reencontrar a alegria. Ele vem para anunciar a paz. Ele vem para permanecer conosco. E esse testemunho do permanecer conosco, Padre Fábio, como é que a gente como é que a gente vê dentro do texto? O fato de que, isso é tão delicado, né? Que Tomé disse tudo o que disse e Jesus, quando aparece 8 dias depois para Tomé, é como se continuasse o diálogo, né? Tomé disse tudo aquilo e o Senhor não diz, olha, que naquele dia eu sei que você disse. O Senhor começa dali, vem cá, toca aqui. O Senhor estava ali. Não só quando os discípulos o viram, e ele mostrou-lhes as chagas e o lado, soprou sobre ele. Mas quando os discípulos não mais o viam, ele permaneceu com eles. De maneira que quando Tomé chega e eles contam, o Senhor está ali, no meio de nós. Ora se deixa ver e se faz sentir, ora não se deixa ver, digamos assim, mas não deixa de fazer-se sentir. Como assim, Padre Fábio? 8 dias depois, estava se manifestando ali a certeza que o Senhor estava no meio deles. Então ele se fez sentir. Não se fez sentir de imediato, talvez ali naquele primeiro momento, onde ele não se fazia ver, quando Tomé chega e começa todo aquele bate-boca, né? Porque se eu não colocar a mão, se eu não tiver visto, eu não vou acreditar. E você imagina o pessoal falando, mas rapaz, acredite, o homem estava aqui, a gente viu. Não, mas é porque eu tenho que... eu sou, enfim, pode ter feito vários discursos, sou limitado, dessa vez não deu, mas ele, quem sabe, vai aparecer uma outra vez. Vocês devem ter tido ali, né? Uma discussão. E naquele momento, talvez, os sentimentos que prevaleceram foi um pouco de irritação, por não estarem sendo acreditados, os discípulos talvez tivessem um pouco de mal-estar, até mesmo de tristeza, da parte daqueles mais sensíveis que gostariam de ver Tomé acreditando. Talvez algum no coração tenha falado com o Senhor, dizendo, poxa, seria tão bom se o Senhor pudesse aparecer e mostrar para Tomé, ou talvez algum até mais sensível tenha pedido que isso aconteça. Então ali também tinham sentimentos de esperança, tinham atos, ainda que muito simples, mas atos de fé acontecendo em favor de Tomé. Talvez um outro tenha se sentido um pouco mais irritado pelas palavras de Tomé e tenha tomado até quase como uma ofensa pessoal o jeito dele falar. Enfim, esses são os fenômenos afetivos e as circunstâncias que nos envolvem em uma situação desse tipo, que aparentemente parecem ser completamente desprovidas de uma experiência da presença de Deus. Não é verdade? Porém, 8 dias depois, eles ficam sabendo, pelo gesto de Jesus, que Jesus estava ali e acompanhando tudo isso. Então significa que o Senhor não estava só ouvindo as palavras de Tomé. Estão percebendo? O Senhor estava acompanhando, se Ele estava presente todo o tempo, como Ele de fato está, estava acompanhando todos esses movimentos. Ele que conhece os corações, como os evangelhos nos recordam incessantemente, estava acompanhando todos esses movimentos da alma de cada um, porque o Senhor permanece conosco todo o tempo. O Senhor deve ter apaziguado a agitação do coração de um, recebido a prece do coração de outro. Por meio do Espírito Santo, deve ter acalmado o coração daquele que se sentiu até talvez pessoalmente ofendido, porque numa discussão dessa de acredito, não acredito, acredito, não acredito, acredito, não acredito, a gente conhece esse tipo de coisa, geralmente se sobe o ânimo de alguma parte
Então ali entre os discípulos provavelmente não foi diferente, porque o fenômeno humano se repete. Então o Senhor deve ter acalmado o coração de um, deve ter levado ao coração de Tomé a memória de tudo aquilo que aconteceu. E é bonito, eu queria falar esse detalhe com vocês. Vocês repararam, a gente pode interpretar de várias formas, mas eu evidencio sempre sobre essa mesma linha, que é a linha da experiência direta, né? Da experiência das nossas emoções, dos nossos afetos. Vocês repararam que Tomé, ao dizer, se eu não colocar as mãos nas suas chagas, se eu não ver as feridas dos pregos, o Senhor se apresenta, o ressuscitado se apresenta com as marcas da paixão. As marcas da paixão são o testemunho perene do seu sacrifício de amor pela nossa salvação. Tomé está dizendo, o meu Senhor é um homem chagado. É o homem que traz sobre si as marcas do seu amor por mim. Meu irmão, minha irmã, isso é belíssimo. A gente olha para Jesus dessa forma, a gente diz, eu só queria São Tomé, para querer se fazer um arrazoado e se justificar da falta de fé. É falta de vergonha na cara, né? Vamos dizer a verdade. Então, tanto exemplo bom para pegar, vai pegar o apóstolo que é santo e tentar tirar o que tem de mais frágil para dizer que é naquilo dali que você se identifica com o apóstolo? Vamos então hoje aprender uma outra coisa para a gente se identificar com São Tomé. Aliás, duas. A sua belíssima profissão de fé, meu Senhor e meu Deus, que muitos, por ato de piedade e amor à Santíssima Eucaristia, repete durante a consagração eucarística, enquanto se está ajoelhado no íntimo do coração, quando se ergue o corpo e o sangue de Cristo, diz, meu Senhor e meu Deus, eu creio, aumenta a minha fé. É um ato de piedade que se popularizou muito entre a gente. Então, pega esse exemplo do apóstolo, né? E pega esse outro exemplo do apóstolo, que nesse gesto e nessa sua declaração reconhece o meu Senhor é o homem chagado, ferido de amor por mim. Ferido, é o homem ferido por amor a mim. É o homem que aceitou abraçar todo o sofrimento sem jamais me abandonar. Vamos reconhecer isso. Quem é o meu Senhor? Eu falo com essa certeza. O meu Senhor é o homem ferido por amor a mim. É o homem que se entregou por amor a mim. Que seja esse o nosso testemunho do Senhor. Se eu não tocar esse meu Senhor, eu não vou acreditar. Olha aqui a humildade do Senhor. Tomé colocou uma condição e o Senhor, que não queria perder Tomé, humildemente se submete a essa condição para poder... Volta aqui o que a gente falou ontem, né? Poderiam ter acreditado, aquela imagem tão interessante da meditação. Eles tiveram a chance de acreditar pela declaração das mulheres, mas não acreditaram pelo testemunho delas que viram ressuscitado. A gente já falou que ou seja, era preciso que os apóstolos testemunhassem, né? E isso o Senhor ia colocar, já falamos sobre isso ontem, não ia deixar de acontecer. Mas olha a bem-aventurança que chega até nós, né? Eles também tiveram a chance, a oportunidade, mas não conseguiram. E nós que temos o testemunho dos apóstolos hoje, temos o testemunho da Igreja ao longo dos séculos, através de seus santos e de todos os batizados, estamos vivendo uma bem-aventurança, porque não vimos como São Tomé viu, não vimos como os apóstolos viram, como as mulheres viram, mas acreditamos, né? Então estamos dentro dessa bem-aventurança que o Senhor hoje declara para nós. Naquele momento ali, Tomé precisava. Ele estabeleceu uma condição e essa condição realmente era um limitador para ele. E o Senhor, mais uma vez, em um ato de humildade, o Senhor soberano, a gente não pode ignorar isso.
Às vezes a gente olha e fala, e Jesus foi lá e mostrou para Tomé. Mas que conversa é essa, rapaz? Quem é que é o onipotente aqui da história? Quem é que tem que obedecer quem nessa história? É um grande ato de humildade de nosso Senhor ali, mais uma vez, se abaixando para não perder o seu amado. Dando mais uma vez um testemunho de humildade e indo ao encontro de Tomé. Quando Tomé estabelece uma dificuldade para conseguir crer, Jesus dá um passo de humildade para ir lá e encontrá-lo. Olha o que o nosso Senhor está fazendo, que nos ensinou a vir ao mundo para servir e para cuidar do próximo. Às vezes, quando estamos em uma dificuldade com o irmão, a gente faz exatamente o contrário, né? Às vezes o irmão cria uma limitação para que a gente possa voltar a um passo de aliança, de comunhão, e aí a gente, diante dessa condição que o irmão coloca, que muitas vezes é uma condição imatura, é uma condição que revela uma insuficiência sua na hora de lidar com a verdade, pegando bem diretamente o que é o exemplo de Tomé, e o Senhor então se submete porque o ama, é humilde, porque uma das qualidades do amor é a humildade. Então o Senhor humildemente, no 8º dia, aparece para Tomé e vem ao encontro de suas palavras. Esse mesmo Senhor que ama foi aquele que no dia em que começou a discussão, porque Tomé não acreditava, estava ali e acompanhou tudo. Jamais se separou de cada um deles, jamais se separa de nós. Esse Senhor que nos encoraja sempre, vai lá, Fábio. Vai, não deixa teu irmão distante. Vai lá, Antônio, vai lá, Maria. Vai lá, Joana. Vai lá, Silvia, não deixa longe. Vai lá. Mas ele está colocando uma condição, ele está criando uma resistência. Já me fez sofrer tanto e agora está criando uma resistência. Poderia ser essa a alegação de nosso Senhor. O homem chagado, o mestre chagado. E Jesus, quando vai lá, o que faz? Apresenta as suas chagas, e como se não bastasse a imagem do E Liturgia de hoje, que não sei se é Caravaggio, talvez eu me equivoque, mas parece que é uma imagem de Caravaggio, onde o dedo entra na chaga do peito do Senhor, ou seja, abre-se outra vez a ferida. É impressionante isso, né? Abre-se outra vez a ferida. Ou seja, mas, voltando ao exemplo, né? Mas, poxa, já fiz tanto por ele, ele ainda está com essa dificuldade, ainda está colocando mais condição, né? Ainda está criando problema, mas já não basta tudo que eu fiz por ele. Olha ali nosso Senhor, aí a gente contempla essa imagem de Tomé que coloca o dedo dentro da chaga de nosso Senhor, Senhor que aparece para ele e fala, vem cá, toca aqui. Esse ato de tocar, ou seja, abrir outra vez o coração para o teu irmão. Mas já não basta tudo que ele me fez passar? E o Senhor, com esse testemunho diante de Tomé, diz, não, porque o meu amor é infinito. O meu amor não conhece limites. O meu amor é eterno. E é esse amor que eu quero que triunfe no seu coração pelo seu irmão. Oh, meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus, bendito seja o Senhor no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia por todos nós. Hoje é um dia especial, não deixemos de rezar às 3 horas da tarde a Divina Misericórdia, nós que fomos trazendo ao longo dessa novena legiões e legiões de almas para junto da misericórdia do Senhor. Nos tornemos grandes intercessores da misericórdia, que o texto da misericórdia esteja diariamente em nossos lábios e em nosso coração a todos os momentos, que meditar a misericórdia do Senhor nos leve a viver de maneira ainda mais intensa a beleza do Evangelho de hoje. E para terminarmos,
Eu falei a respeito, o tempo já extrapolou, vocês têm um pouquinho de paciência. Mas eu queria trazer essas palavras de Santo Antônio, já que falamos tanto de Santo Antônio hoje. Olha, meus irmãos, que delicadeza. Santo Antônio vai jogar com o fato das 3 vezes que o Senhor diz a paz, vai jogar com gestos e vai usar sempre esse trinômio. Qual? A minha vida interior, a minha vida com Deus, a minha vida com o meu irmão. Ele joga sempre sobre essas 3 realidades, que são a realidade a ser curada, o meu coração, a realidade a ser transformada, a minha relação com Deus, e a realidade a ser celebrada, a minha relação com o próximo. Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Disse por 3 vezes: a paz esteja convosco, porque foi uma tripla paz que o Senhor reestabeleceu entre Deus e o homem, reconciliando-o com o Pai pelo seu sangue, entre o anjo e o homem, tomando a natureza humana e elevando-se acima do coro dos anjos. Não podemos esquecer aqui que a rebeldia de Lúcifer e dos anjos foi relacionada a essa insuportável humildade e amor de Deus em relação aos homens. Entre o homem e o homem, unindo em si mesmo, pedra angular, o povo judeu e toda a gentilidade. Jesus veio, pois, e pôs-se no meio deles. Eu estou no meio de vós como aquele que serve, disse ele no Evangelho de São Lucas. Ele mantém-se no centro de cada coração. No centro porque é dele, como eixo, que todos os raios da graça recaem sobre nós, que nos mantemos na circunferência e andamos à sua volta. Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Assim nos escreveu o evangelista. Há uma tríplice paz aqui: a do tempo, a do coração e aquela da eternidade. Deves, pois, ter a primeira, que é a do tempo, para com o teu próximo. A segunda, que é a do coração, para contigo mesmo. E assim terás a terceira, da eternidade, para com Deus no céu. Mantém-te também tu no meio, e terás paz com o teu próximo. Se não te mantiveres no meio, junto ao teu Senhor que serve, não poderás ter paz. Na circunferência, não há nem paz, nem tranquilidade de espírito, mas movimento e instabilidade. Dizem que os elefantes, quando enfrentam um combate, têm um cuidado especial com os feridos, encerrando-os no centro do grupo, junto com os mais fracos. Ali eles estão em paz, enquanto os demais que estão ao redor do grupo estão em movimento. Ali não tem paz, ali tem combate, ali tem atividade. Acolhe tu também, no centro da caridade do teu coração, o teu próximo, quando ele estiver fraco e ferido por seus pecados. Assim o Senhor, depois de lhes ter mostrado as mãos e o lado, disse novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tal como o Pai me enviou para a paixão, apesar do amor que me tem, também eu com o mesmo amor, vos envio para ser paz por vossos irmãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, nós confiamos em vós.